Bom dia, senhores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tomara que sim. Bom, hoje nós vamos continuar as nossas aulas, continuar aqui os nossos vídeos, tratando de temas que são bastante importantes para o nosso conhecimento de história. Tá? O importante é que nós consigamos construir devagarzinho o nosso conhecimento, sem ficar com dúvida, sem deixar passar as coisas e os pontos mais importantes, tá? Então, lembre-se, está com dúvida, não está entendendo? Entre em contato, me manda mensagem, deixa nos comentários do vídeo. Você pode também assistir outros vídeos, olhar e ver vídeos anteriores, que talvez eles possam te explicar coisas que você perdeu, e aí esse tempinho aí pode ser suficiente para você conseguir não ter mais dúvida, tá? E lembrem-se que eu estou sempre à disposição de vocês para que a gente consiga fazer o melhor possível, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre os gregos. Mas toda vez que a gente fala em gregos, o que todo mundo pensa? 300 de Esparta? Aú! Todo mundo pensa em Guerra de Troia, pensa em Cavalo de Troia, pensa em Aquiles, pensa em Ulisses, pensa em um monte de coisa que tem a ver com a mitologia grega ou com a cultura grega. Parte disso nós já discutimos em outros vídeos. Agora, nosso trabalho vai ser mais focado na parte histórica, de construção da civilização grega. Como é que isso surgiu, como é que isso se construiu, como é que foi feito, tá? E aí, uma perspectiva mais historiográfica mesmo, tá? Bom, então hoje nós vamos ver o período pré-homérico. Mas, Lucas, professor, o que é isso? Do que você está falando de período pré-homérico? Vamos com calma, eu explico. Quando a gente vai falar sobre a civilização grega, normalmente nós dividimos ela em 5 períodos. Tradicionalmente, nós dividimos a civilização grega em 5 períodos. O primeiro período é o que a gente vai chamar de período pré-homérico, tá? Que vai de 2000 a 1200 a.C., ou antes da Era Comum, aí vai da forma que você prefere chamar. Esse período pré-homérico é o que a gente vai chamar de pré-gregos. Tá? Os povos ainda não são gregos, mas vão ser a base do que vai construir a cultura grega depois. Tá? Pré-homérico por quê? Porque os fatos narrados aqui são, ou as coisas que nós vamos narrar nesse período, são anteriores ao que está nos poemas clássicos da Ilíada e da Odisseia. Tá? Então, por conta disso, foi dado o nome de pré-homérico. Depois, obviamente, é o período homérico, que ele vai aproximadamente de 1200 a.C. a 800 anos antes de Cristo. Depois nós teremos o período arcaico, depois o período clássico e, finalmente, o período helenístico. Não se preocupem em decorar essas datas, tá? Porque o que eu preciso que vocês entendam é o transcorrer, o processo todo. Eu trago aqui para vocês, só para vocês não se sentirem perdidos. Para que você, mas não falou de período, que tem período. Então tá aqui. Esses são os períodos da história. Hoje, nós vamos ver uma civilização, um povo, que faz parte aí do período pré-homérico, tá? Lógico, o contato dele com outros povos também acaba sendo importante, mas nós vamos falar de um desses povos pré-homéricos aí. O período helenístico, que também faz parte da civilização grega, lá no finalzinho, ele já é sob domínio macedônico, é quando a Grécia é dominada. Tá? Mas calma, devagar, que a gente consegue, a gente chega no final disso tudo, tá bom? Então vamos lá, então vamos ver desse período pré-homérico aí, nós vamos estudar por quê? Porque esse povo que nós vamos falar hoje, eles vão dar a base da construção da civilização grega, tá? Quem são? É a civilização minoica, tá? Civilização minoica
ou os minoicos. Olha que bonito esse palácio, né? Nós vamos falar dele depois, mas esse é o Palácio de Knossos, que fica, que é pertencente ao maior representante dessa civilização minoica. Nome esquisito, minoico, não é? Nome até feio, já minoico. Mas é um povo belíssimo, tá? Mas de onde é que vem? É um povo que vai se fixar nessa ilhazinha no meio do mar Mediterrâneo, na ilha de Creta. Não são cretinos, são cretenses, tá? E essa civilização é a civilização minoica. Olha aí, vocês conseguem reparar pelo mapa que aqui é a Grécia continental, né? Aqui está a Grécia continental, na beiradinha da Península Balcânica. Aqui nós temos o Mar Negro. Aqui já é a Itália. Se vocês olharem com cuidado, vocês conseguem ver, inclusive, o Egito aqui. Tá vendo como tudo é pertinho, tá? Todos os termos que nós falamos em antiguidade, tá tudo mais ou menos por aqui. E aí, é nessa região que vai surgir a civilização minoica. Mas por que civilização minoica? Por que ela recebe esse nome? Ela vai receber esse nome em homenagem a um dos reis mitológicos, a um dos primeiros reis dessa sociedade, tá? Que é esse homão aqui, o rei Minos. Tá vendo como a coisa está começando a fazer sentido? Tem algumas palavras que já estão vindo na sua cabeça, já está pensando a respeito delas, né? Guarda aí que você está certo, tá? Bom, o rei Minos, ele não tinha plenamente o direito de assumir o trono, porque, de acordo com as histórias, ele tinha mais irmãos e aí eles estavam numa discussão, numa disputa para saber quem é que seria o rei de Creta, quem seria quem sentaria no trono do lado do palácio de Knossos, e o rei Minos se achava no direito. E aí o que ele faz? Ele vai orar para Poseidon para que esse Deus dê para ele o direito, para que esse Deus prove para ele que ele deve ser, ele é o escolhido pelos deuses, ele que tem o direito legítimo de governar a ilha de Creta. Tá? E o que ele faz? Ele pede para Poseidon mandar para ele um touro branco, totalmente puro e alvo, para que esse touro fosse sacrificado aos deuses em mostra de gratidão. Então ele queria que o Deus desse um touro para ele, para que ele sacrificasse no templo, e aí todos os deuses soubessem que foi a vontade dos deuses, foi a vontade de Poseidon, que Minos se tornasse o rei de Creta. Até aí tudo bem. Poseidon compra a ideia, tá? Poseidon gosta, Poseidon é a favor de Minos e ele manda o touro. Só que tem um problema. O rei Minos prometeu que ele pegaria esse touro e ele sacrificaria em homenagem a Poseidon. Só que ele acha o touro lindo demais. Ele acha que esse touro branco perfeito é muito bonito. Ele é forte. Não esse tourinho magrelo que eu coloquei aqui na imagem para vocês, tá? Um touro, imagina um touro. E aí ele não sacrifica. Ele pega esse touro, coloca entre os animais dele e sacrifica outro touro para os deuses. Isso deixa Poseidon e os outros deuses extremamente enfurecidos. Como é que ele trai os deuses dessa forma? Como é que ele engana? Ele promete uma coisa e faz outra completamente diferente. E aí, para se vingar disso, os deuses fazem com que Pisífae, que é a esposa dele, que é a esposa do rei Minos, chamava Pasífae, se apaixonasse pelo touro. Ela ficaria absurdamente enamorada do touro. E ela queria, como é que eu vou dizer isso para vocês? Namorar o touro. Só que o touro, apesar de ser grandioso, forte, não se interessava por uma mulher, né? O touro gosta de vaca. E aí, o que ela faz? Ela tem uma ideia. Ela chama um grande escultor e inventor da Grécia Antiga, um cara chamado Dédalo. E aí o Dédalo
constrói uma vaca de madeira, cobre com a pele de uma vaca e a rainha Pasífae vai entrar dentro dessa vaca para poder namorar com o touro. História cabulosa, né, gente? Bem complicada, né? Mas é a mitologia, tá? E aí, ela consegue namorar com o touro, fica satisfeita com isso, mas como uma mulher teve relações carnais com um animal, e um animal que tinha origem divina, que foi o próprio Deus Poseidon, o Deus dos mares, que mandou, desse relacionamento, desse namoro, nasce uma criança deformada, tá? Uma criança que não era humana e também não era divina, não era um semideus. Nasceu uma aberração, que vocês sabem muito bem, o Minotauro. Tá? Quanto ao Minotauro, esse nome, esse nome não é como os cretenses chamavam. Os cretenses chamavam o filho da rainha Pasífae de Astério, que era o nome dele, o nome próprio dele era Astério. Tá? E aí depois acabou Minos, por causa que ele deveria ser filho, era filho da mulher do rei Minos, e tem cabeça de touro, Minotauro. Tá? Então, por isso que ele ganhou esse nome. Quanto ao Minotauro, nós vamos ter várias representações dele. Tá? Olha aqui, como ele é forte, grandioso. E aí, às vezes esse Minotauro, ele aparece quase todo bestial mesmo, tá? Corpo de touro meio antropomorfizado e cabeça de touro. Às vezes ele aparece com um corpo mais humano, mais extremamente forte e grande, mais a cabeça de touro. Outras vezes ele é muito animalesco, tá? Então nós temos várias representações. Se eu fosse ficar mostrando imagens para vocês do Minotauro, nós ficaríamos aqui horas e horas, esse vídeo não acabaria nunca, tá? Mas para os gregos a coisa era um pouco mais simples, tá? Vocês estão vendo aí as imagens deles, tá? Era mais mesmo um homenzinho com cara de touro. Tá? Mas enfim, esse bebê que nasce, ele consegue ser criado pela Pasífae, que é a rainha, que é a mulher do Minos, do rei Minos, mas conforme ele vai crescendo, vai percebendo que ele tem uma personalidade mais feroz, que ele tem um lado mais animalesco. E como ele não é uma criatura natural, ele não poderia ser alimentado com comidas naturais. Então, ele precisa ser alimentado com carne humana. A única coisa que mata a vontade do Minotauro de comer é carne humana. Para poder conter o Minotauro, o rei Minos manda construir, próximo a Knossos, um labirinto. Tá? E aí ele vai guardar o Minotauro dentro desse labirinto, próximo ao palácio de Knossos. Tá? Gente, essa história é uma história mitológica, é claro, vocês entendem isso, mas é uma história muito legal. E aí, o final da história do Minotauro, o que vai ser feito dele posteriormente, a gente vê mais para frente, tá? Porque aí ele vai ter uma batalha com o Teseu, mas é quando nós estivermos falando de outra parte da história. Tá? Mas lembrem-se, o nome dessa civilização, o nome que foi dado para a civilização minoica, é por causa desse rei Minos aí, tá? Mas, vamos deixar a mitologia um pouquinho de lado para a gente olhar para a questão mais histórica. Então, ó, aqui você está vendo a ilha de Creta, né? Você está vendo o mar Egeu. Aqui, que não aparece, tem o mar Jônico, tá? Aqui nós temos a Grécia continental. Tranquilo? Sem problemas nisso, né, gente? Ah, o mar Jônico aparece aqui sim, tá no cantinho. Eu não tinha conseguido ver, tô sem óculos, não consegui enxergar direito. Tá? E aí, Mar Negro. Então, Creta fica aqui. Logo, a gente consegue perceber que Creta vai desenvolver uma sociedade
baseada no comércio marítimo. Já que ela é uma ilha e ela não consegue ter tudo o que ela precisa, apesar de ter uma agricultura fértil, ela não tem tudo o que ela precisa. Então, ela vai ser uma grande potência marítima. Não vai sair do Mediterrâneo, tá? Ela vai ficar só ali no mar Mediterrâneo, mas vai ser uma grande potência marítima. Ela vai comprar e vender produtos. Ela vai vender excedentes comerciais, excedentes agrícolas, ela vai vender frutas, ela vai vender azeite, ela vai vender perfumes, principalmente para quê? Porque ela não tem jazidas de minério. Ela não tem, ela é muito escasso em minérios. Então, tudo que ela fosse precisar de bronze, de cobre, ela precisaria encontrar esses minérios, comprá-los e trazer para Creta, para suprir essa necessidade. E aí, depois que ela já está vendendo esse excedente agrícola, já está senhora dos mares, já está comercializando com o Egito, está comercializando com os fenícios, está comercializando com vários povos ali do Mediterrâneo, ela começa a pegar esse lucro obtido desse comércio e desenvolver um artesanato, que aí ela também vai vender. Um processo de cerâmica extremamente cuidadoso e bem talhado. Vocês olham aí essas imagens que tem do lado aqui, olha que bonito que são esses artesanatos. Ourivesaria, joias, perfumes, tapeçaria. Os cretas vão produzir muita coisa. E aí eles vão ter várias rotas comerciais no mar Mediterrâneo, inclusive no Mar Negro, e vão comercializar com muita gente. Tá? Eles vão ser uma civilização extremamente proeminente em sua época. E isso vai dar condição que eles construam belas cidades. A maior cidade era Knossos, mas na ilha existiam outras cidades. Inclusive, eles vão desenvolver uma escrita, duas na verdade, mas essa aqui é a principal, que a gente vai chamar de linear A. A linear A, ela não, até hoje ela não foi traduzida, tá? Nós não sabemos exatamente o que essa escrita está contando. Nós supomos que ela fala de pessoas, que ela fala de governos, porque em algumas dessas tabuletas você tem título, né? Então você tem um nome que se repete várias vezes e depois ele é destacado dos outros, mas nós não sabemos. O que nós sabemos sobre essa escrita, a linear A? Que foi dada, esse nome meio estranho, né? Ele foi dado pelo grande arqueólogo, o Ivans, que foi quem descobriu esse palácio de Knossos e descobriu que essa civilização havia existido. Tá? Nós encontramos várias dessas tabuletas com linear A dentro dos palácios, o que nos dá indício de que ela era uma escrita também administrativa. Tá? Porque se está dentro do palácio e não é uma biblioteca, quer dizer que isso servia para guardar informações administrativas. Só deles desenvolverem uma língua, você já nota como é que era grandioso. Olha aqui uma imagem do Palácio de Knossos em seu auge. Olha que bonito que ele era. Tá? Grandioso, belíssimo, usando pedra, madeira, totalmente decorado. Era um palácio realmente muito lindo. Tá? A sociedade minoica, ela era uma sociedade um pouco diferente do que vai se tornar a sociedade grega. Por exemplo, nós sabemos que eles eram politeístas, tá? Mas a principal divindade deles era uma divindade feminina e não masculina. A principal divindade deles era a deusa mãe. Então, é uma divinização do feminino. Especula-se, a gente não tem certeza, mas pelos achados arqueológicos que nós temos até hoje, especula-se que a mulher tinha um grande papel, um papel de quase igualdade em relação ao homem, tá? Podendo ter várias práticas, então não era uma sociedade machista, nem era patriarcal, não no sentido tradicional da palavra, pelo menos. Tá? Era uma sociedade que, além do comércio, além da agricultura, também dedicava muito tempo
a eventos. Então, por exemplo, eles praticavam o esporte de salto ao touro. Tá? O touro, para eles, é uma coisa muito importante. E aí, não chega a ser a tourada espanhola, tá? Mas era um evento esportivo onde o touro vinha correndo, o homem tinha que passar, bater a mão e saltar por cima. Isso mostraria habilidade, mostraria ferocidade, mostraria que ele não tem medo. Tá? Então, era esportivo, mas também era cultural. Tá? E eles também se dedicavam muito ao pugilismo, que é uma espécie de boxe, né? Então, tem função ritualística, tem função esportiva, tem função religiosa e tem função cultural também. Tá? Então, é uma civilização muito rica. Percebam, eles não são camponeses que moram no meio do nada e armam, fazem seus foguinhos. É uma civilização complexa, uma grande civilização. Mas, como tudo que a gente já estudou e vai estudar, a civilização minoica vai entrar em crise. Provavelmente algo perto de 1450 a.C. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente seja uma combinação de fatores. Tá? Sabemos que nessa data, próximo, uma ilha próxima a Creta, um vulcão entrou em erupção e, com essa erupção do vulcão, levou cinzas venenosas até Creta, que pode ter destruído as plantações. Pode ter havido maremotos, pode ter havido tsunamis por causa dessa erupção. Além de, o que nós sabemos com certeza, houveram muitos terremotos que destruíram palácios. Tá? Isso aqui é um pedaço de um palácio destruído por esse terremoto de 1450 a.C. E isso enfraqueceu a civilização minoica, permitindo que ela fosse dominada pelos aqueus, tá? Que a gente vai chamar aí de micênicos, dando origem a uma outra civilização, a civilização cretomicênica. Tá? E aí, ó, vamos não confundir minoico com micênica. Tá? Quando a civilização minoica entra em crise, os aqueus, que são os micênicos, vão invadir, vão dominar e vai criar uma outra civilização nesse mesmo local, que é a civilização cretomicênica, de Grécia, de Creta e Micenas. Tá? E aí a gente chega ao final dessa civilização que é tão gloriosa, que são os minoicos. Tá? Repara como essa civilização ela tem um pouco já do que vai ser os gregos depois, do que vão ser os gregos depois, mas ela tem muita coisa de original, de próprio, tá certo? Bom, senhores, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato, que será um prazer para mim conversar com vocês. Grande abraço e tchau!